Bom, então continuando aqui com nossa argumentação em relação às soluções da equação de Laplace, então a gente vai ver aqui o primeiro teorema de unicidade dessas soluções, tá? Que está na seção 3.1.5 do Griffiths, que vai falar sobre as condições de contorno e esse teorema que eu acabei de mencionar. Então, o que diz o primeiro teorema da unicidade? Ele diz que a solução da equação de Laplace em um volume V qualquer, ela é unicamente determinada, tá? Isso aqui é importante, essa palavra, unicamente determinada, significa que só tem uma, né? Se o volume é especificado, se o valor do potencial, que é o V, né, não o volume, é especificado na superfície externa, tá? Então a gente tem duas coisas. A gente tem uma expressão que satisfaz a equação de Laplace, né, que é Laplaciano de V igual a zero. E se a gente conhece o valor dessas soluções na superfície externa de um certo volume, então o potencial que a gente encontrou ele é unicamente determinado dentro desse volume. Ou seja, não vai existir uma outra solução que satisfaz a equação de Laplace e satisfaz as mesmas condições, tá? Então eu desenhei aqui, né, uma superfície que é essa daqui, com esse formato esquisito, tá? Essa coisa aqui, né? Eu estou falando para vocês e eu estou querendo demonstrar o que eu acabei de falar, que o potencial é determinado na superfície. Então, todos os pontos desse volume na superfície eu conheço o potencial. Isso vai me dar minhas condições de contorno. Aí a minha pergunta é, quanto que vale esse potencial dentro do volume? Essa é a ideia. Eu sei quanto que vale na borda. Eu tenho essa informação, né? Mas eu sei quanto que vale lá dentro? Ou melhor, eu tenho mais de uma solução, mais de uma expressão para o potencial que é válida lá dentro, né? Então, para demonstrar isso, a gente vai pensar em vou pensar em duas funções. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar que a gente tem duas expressões, tá? Uma que é o V1 e V2, tá? Esses dois potenciais, eles satisfazem a equação de Laplace, eles têm que satisfazer, né? Claro, é uma exigência. Então, o Laplaciano de V1 é igual a zero e o Laplaciano de V2 também é igual a zero, tá? Isso é uma condição que a gente vai impor. Então, vamos imaginar que tem duas funções que eu sei o valor delas na borda e que elas satisfazem a equação de Laplace. A pergunta é V1 e V2 são diferentes? Né? Isso dentro do volume, a gente já vai partir da ideia que na superfície V1 é igual a V2 e vale zero, já que essas soluções elas têm que levar o mesmo valor na superfície que a gente conhece. Tá? Então, esses valores V1 e V2 são diferentes dentro do volume, sendo iguais na superfície? Tá? Essa é a pergunta. Né? Então, para fazer isso, para fazer essa avaliação, a gente vai definir uma forma de fazer, né? Um potencial V3 que seja dado por... você pode pensar que ele seja V1 menos V2 ou V2 menos V1, tanto faz. Né? Será que ele satisfaz a equação de Laplace? Equação de Laplace. Bom, para isso a gente aplica o Laplaciano nele, no V3, né? Ele tem que satisfazer, então vamos ver se a diferença satisfaz, né? Então vai ser o Laplaciano de V1 menos V2. Laplaciano é distributivo, então vai ficar Laplaciano de V1 menos Laplaciano de V2, tá? Mais o Laplaciano a gente já viu de V1 vale zero, porque satisfaz Laplace, e o de V2 também vale zero. Então, logo, o Laplaciano V3 também vale zero. Então, ele, como o Laplaciano de V3 é igual a zero, ele satisfaz. Tá? Satisfaz a equação de Laplace. Né? Vamos imaginar, e a gente precisa definir isso, né? Que na superfície, é o que a gente já comentou, V1 é igual a V2, né, que vale zero, é uma condição de contorno qualquer. A gente poderia imaginar que ele valeria qualquer outro valor, mas zero é um bom valor, já que
quando a gente imagina superfícies infinitas, é, o potencial é sempre zero no infinito, tá? Então, como a gente definiu V3, né, como sendo V2 menos V1, né? Então, na superfície, eu vou ter 0 menos 0, que vai dar 0, né? Então, o V3, né, também seria igual a 0 na superfície, tá? Só que, como a gente já comentou anteriormente em relação à equação de Laplace, as soluções da equação de Laplace, que seria o caso, por exemplo, desse V3, elas não assumem, né, nem mínimos nem máximos locais. Significa que para V3, o máximo está na superfície e o mínimo também está na superfície. E na superfície essa V3 vale 0, tá certo? Isso significa para a gente, né, que o máximo de V3 e o mínimo de V3 que tem que estar na borda é sempre 0. Então significa que V3 dentro do volume também é igual a 0, tá? Mas quem é o V3 que a gente definiu? V3 é igual a V2 menos V1, V2 menos V1, e como isso é igual a 0, né? Eu vou ter V2 menos V1 igual a 0 para dentro do volume, logo V2 igual a V1. Então a solução é única. Reparem que se eu tivesse falado que o potencial na superfície ele não valeria, ele valesse algo diferente, por exemplo, que poderia ser uma constante ou então uma função, mas ele teria que ser igual aqui para os dois. Se ele fosse um ρ que dependesse de x, y, z e aqui também fosse um ρ, por exemplo, eles teriam que ser iguais. Essa é algo que a gente tem que especificar. As condições de contorno são as mesmas, tá? Então eu teria um menos outro que também daria zero, tá? Então essa condição para o V3, ela continuaria sendo válida. O V3 teria que ser igual a zero e o V2 seria igual ao V1, tá? O que isso serve para a gente? Por que a gente está perdendo tempo fazendo essa discussão, tá? Porque quando a gente for resolver a equação de Laplace, a gente vai ter as condições de contorno, a gente vai aplicar essas condições de contorno e vai chegar a um resultado para o potencial elétrico. Mas aí agora, com esse resultado, a gente pode estar com a consciência tranquila de que não existem outras funções, outras soluções que vão satisfazer essas mesmas condições de contorno, vão satisfazer a equação de Laplace e também vão ser uma resposta válida, tá? Então esse nosso teorema da unicidade nos deixa com a consciência tranquila em relação a isso. Essa solução que a gente vai encontrar, ela é única. Eu não consigo encontrar outra diferente, tá certo? Então essa é a ideia aqui dessas sessões iniciais. E agora a gente já vai mesmo partir para resolver a equação de Laplace, tá ok? Então é isso.